Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Respira fundo e bora para mais uma, que tá começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2024 e com ela chega mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Espero que tenha descansado, curtido bastante o final de semana. Partiu mais uma semanada, claro, não é para botar pressão, vamos com calma, vamos devagarinho, que tem bastante dia pela frente e tem muita coisa pra gente atualizar sobre o que aconteceu nos últimos dias e o que a gente pode esperar pros próximos. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber quais são os destaques do programa de hoje. Sem elas, não existiria vida. Hoje é Dia Internacional das Abelhas e vamos entender sua importância e o que está por trás da ameaça de extinção. Futuro impossível. Titulação de quilombos pode demorar 2.000 anos se continuar no ritmo atual. Pesquisador aponta que o Brasil ainda não possui uma política de saúde mental para grandes desastres. Colheita coletiva de arroz aumenta a produção em assentamentos maranhenses. MPA doa 6 toneladas de alimentos agroecológicos para cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Hoje, dia 20 de maio, é Dia Internacional da Abelha. Olha, pode parecer que não, mas é uma data que tem muita coisa para falar. Para começar, que as abelhas são consideradas um dos mais eficientes polinizadores, contribuindo decisivamente na produção de alimentos utilizados por nós, por toda a população humana. Eu não duvido que no café da manhã que você tomou aí mais cedo, com certeza tem algum produto, tem alguma fruta que é responsabilidade das abelhas. Elas que são responsáveis por contribuir, por garantir que tantos alimentos que a gente consome no dia a dia cheguem na nossa mesa. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar, porque ultimamente esses insetos vêm sofrendo um declínio acentuado de sua população, preocupando principalmente autoridades mundiais. Inclusive recentemente a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, fez um pronunciamento dizendo que o número de abelhas, polinizadores e muitos outros insetos está diminuindo devido às práticas agrícolas insustentáveis, pesticidas, pragas, patogênios e a destruição de habitat, além da crise climática. Então a gente precisa olhar com essa perspectiva para essa data tão importante. Para fazer esse debate ficar tão rico e a gente conseguir compreender todas essas questões, a gente separou um especialista de mão cheia, que é o professor Dejair Message. Ele é professor titular aposentado da Universidade Federal de Viçosa, foi professor visitante da Federal de Mossoró e atualmente ele atua também no Instituto Federal do Sul de Minas, no campus de Muzambinho, além de ter pós-doutorado em patologia apícola. Professor, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade para conversar aqui com a gente do Brasil de Fato, viu? É um prazer estar falando com você e com todos aqueles que nos ouvem, né? E será muito interessante passar algumas informações que eu puder para todo o público de uma maneira geral a respeito das abelhas. Maravilha. Eu tenho certeza que a gente poderia passar horas discutindo e teria informações de sobra para você compartilhar com a gente, mas a gente vai tentar fazer essa magia de reduzir todo esse teu conhecimento em 15, 20 minutinhos para a gente dar conta de tudo que precisa ser falado desse dia 20 de maio. Mas, professor, acho que para começar, eu já fiz essa introdução dizendo que elas são importantíssimos polinizadores, mas eu acho que tu poderia agregar um pouquinho mais, explicando de qual que é a importância das abelhas, por que a gente tem que olhar com esse olhar tão atento, não só no dia de hoje, todos os dias do ano, mas enfim, eu acho que ia ser bacana se você pudesse dar alguns exemplos e explicar de por que as abelhas são fundamentais para a vida da humanidade. Bom, Lucas, as abelhas, muitas pessoas pensam que elas são unicamente produtoras de mel, né? Alguns até extrapolam um pouquinho, não, elas produzem pólen que a gente pode consumir, é bom para a nossa saúde, elas produzem própolis, elas podem produzir geleia real, né, se o apicultor assim quiser, e são todos produtos de ótima qualidade, ótimo para a nossa saúde, e é assim que a maioria das pessoas, né, pensam a respeito da importância das abelhas. Mas como você já introduziu, as abelhas são muitíssimas importantes
para esse tema que é a polinização. A polinização foi o motivo pelo qual as plantas, né, com flores que surgiram há 140 milhões de anos atrás, puderam evoluir e ter todas essas plantas que nós temos hoje no mundo, né, com flores, graças às abelhas. As abelhas também surgiram mais ou menos na mesma época que as plantas com flores. E com isso, essas plantas, devido à fecundação cruzada, né, que troca genes entre uma planta e outra, ela pôde aumentar a sua biodiversidade, e com isso nós temos uma quantidade enorme de plantas diferentes hoje, né, graças às abelhas, que são os principais polinizadores, apesar que existem outros meios de polinização, mas as abelhas são importantíssimas como polinizadores. Então a abelha não produz só mel, ela faz a polinização como um papel assim bastante importante. Para você ter uma noção, nos Estados Unidos, a amêndoa, né, que a gente muitas vezes consome por aqui, as abelhas são responsáveis por 100% da polinização dessas plantas, né? A maçã também, cerca de 90% da produção de maçã é devido a polinização pelas abelhas, a laranja um pouco menos, e assim por diante. Tem algumas plantas que a produção não aumenta tanto, porque são plantas que têm um processo que a gente chama de autopolinização, mas as abelhas ajudam também na produção dessas plantas. Se você pegar o café, tem alguns dados já mostrando, né, que essa planta que tem autopolinização, ela melhora a qualidade, inclusive, da própria bebida, né? Se você pegar uma laranja, ela tem um sabor melhor, quer dizer, algumas plantas cuja contribuição da abelha é menor, porque ela faz a sua própria polinização, né, uma autopolinização, ela contribui de alguma forma melhorando um pouco essa produção e melhorando a qualidade desses frutos. Então, a polinização é o ponto-chave que o consumidor brasileiro deveria ter em mente, porque quando ele consome o mel, seja de meliponídeos, seja de abelhas que muitos chamam de europeia, ou aqui no Brasil, basicamente, a abelha africanizada, né? Ele está contribuindo para aumentar o número de abelhas na população e, com isso, aumentar a polinização. Ele ajuda, consumindo os produtos da abelha, ele ajuda a aumentar a polinização das plantas, não só cultivadas, as plantas de uma maneira geral, porque nós temos muitas abelhas, né, que participam nos processos de polinização e nos fornecem o mel e outros produtos que são consumidos hoje pelo nosso consumidor. Impressionante, professor. A gente tem ideia da importância delas, mas quando a gente começa a ver que elas são simplesmente responsáveis por todas as amêndoas, por basicamente todas as maçãs, bastante das laranjas, a gente vai começando a ter o peso da importância desse inseto, que às vezes a gente até se incomoda, poxa, tá aqui atrapalhando aqui perto do meu suco, mas na verdade estão trabalhando pela sociedade, por todo mundo. E na verdade até mais do que isso, né, professor? A gente está falando um pouquinho sobre a importância delas para nós, para a sociedade, mas me parece, por tudo que você está explicando e que a gente escuta, que elas têm uma importância para toda a biodiversidade do planeta, para todos os seres vivos. Eu até queria propor um exercício mental aqui um pouco complexo, mas queria saber se você entraria nessa brincadeira. Se é possível imaginar uma sociedade, melhor dizendo, um mundo sem abelhas. É possível imaginar se esses insetos parassem de existir, já que a gente está percebendo que há um risco de extinção, a gente conseguiria imaginar o que poderia acontecer com todo o planeta se de repente esses animais parassem de existir? Se nós fôssemos num restaurante tomar um café da manhã, né, e fosse um bom hotel, um bom restaurante, né, e tivesse muitas frutas diversas expostas ali para a gente escolher qual queria, né, e o cafezinho,
o leite, etc., se não tivessem as abelhas, com certeza essa mesa seria bastante reduzida, né? Existem algumas fotos publicadas por aí que mostram bem isso daí, né? Uma mesa com a participação da abelha, repleto de frutas, né, que você poderia estar consumindo, e uma mesa sem as abelhas, com uma ou outra fruta. Então, você poderia ter alguma coisa feito com soja, alguma coisa, talvez, uva, outras, mesmo laranja e etc., né, presentes ali, mas seria muito menos rica, né? E se não existisse abelha nenhuma, com certeza Einstein dizia, né? Mas é um pouco amedronta um pouquinho, né? Que em 4 anos nós seríamos extinguidos, né? Não seria bem assim tão forte, mas com certeza a população humana passaria fome e poderia ser bastante reduzida. Certo, por isso que a gente tem que se preocupar com todas essas ameaças que estão acontecendo. E agora que eu queria falar contigo, professor, eu falei desse comunicado da FAO, mas não precisava a FAO falar. A gente tem ouvido muitos pesquisadores, notícias sobre como esses animais estão realmente diminuindo a população deles. E eu queria te ouvir um pouquinho se isso é uma constatação, é uma unanimidade na ciência e quais são os fatores. De fato, são os agrotóxicos que são colocados como os principais vilãos. A gente pode fazer essas afirmações, professor? Realmente está havendo um certo declínio das abelhas de uma maneira geral, principalmente das abelhas nativas, né, que estão no mato e que normalmente não tem um apicultor para cuidar dela, não tem um meliponicultor para cuidar dela. Então, nas lavouras, que cada vez aumenta mais no Brasil, tem sido utilizado muitas vezes de forma até irregular, né? Alguns agricultores, não são todos, mas para aproveitar uma passada de um herbicida, né? Eles acabam colocando alguns inseticidas, e tem alguns inseticidas que são terríveis. A abelha não pode nem pensar que cai morta praticamente, porque eles atuam em baixas concentrações, como 4 nanogramas. Se você for ver o que é 4 nanogramas, é praticamente nada. É como um dos agrotóxicos chamado fipronil, ele realmente é muito sério, né? E tem outros também que são sérios, né? Mas esse, como ele atua em baixas doses para matar pragas e etc., alguns agricultores colocam misturam, né, eu vou passar esse herbicida, já aproveito e coloco esse agrotóxico para matar formiga, matar isso, matar aquilo, etc. Eu já presenciei uma situação dessa, né, onde o apicultor perdeu várias colmeias porque o agricultor fez essa prática irregular. E uma outra preocupação, além dos agrotóxicos, né, que pode causar tudo isso, e talvez seja o maior vilão mesmo do declínio das abelhas no mundo todo, um dos grandes problemas também é o desmatamento. Quer dizer, você está tirando as fontes de alimento das abelhas, que é o néctar e o pólen. Se você desmata, de repente, você retira uma grande quantidade desse alimento, não das abelhas apis, porque elas são mais generalistas, mas tem abelhas sem ferrão, meliponídeos, que são muito especializados em determinadas plantas. E aí, se você retira aquela planta, você está retirando a fonte de alimento para ele, e com isso, aquela abelha poderá ser extinguida daquele local. E plantar algumas árvores, né, que sejam melíferas em torno dessa área agricultável, né, porque daí você estaria fornecendo alimentos, né, de diversas fontes para essas abelhas que estão presentes na mata, porque muitas vezes o apicultor leva onde tem, por exemplo, leva para a laranja fornece mel para ele, né? Fornece um pouco de pólen, e para outras plantas também, mas
tem certas plantas que se usa muito inseticida, como tomate, etc., que acaba a abelha não indo ali ou morrendo por causa dessas aplicações, e se você não tem plantas que substitua esse alimento, o destino, infelizmente, é a extinção dessas espécies, né? Principalmente aquelas nativas. Perfeito, professor. O resumo é que a gente precisa de legislações que funcionem, rigorosas e que também fiscalização, né, para não permitir que esses usos de agrotóxicos discriminados aconteçam e o desmatamento também, porque a gente sabe que tudo que o senhor está falando, a gente pode ter legislações que consigam compreender tudo isso e permitir a vida e a perpetuação dessas espécies, o que não dá para essas legislações não entrarem em vigor. Professor, a nossa conversa está chegando ao fim, mas o senhor em alguns momentos falou sobre abelhas nativas, abelhas africanizadas. Eu acho que para fechar ia ser bacana se você explicasse então o que são as abelhas nativas aqui da nossa região, do Brasil, quais são essas abelhas africanizadas, por que elas vieram, se existe algum tipo de ameaça, se existe um convívio pacificado entre essas espécies exóticas, enfim, eu acho que ia ser bacana para a gente encerrar e entender melhor que abelhas são essas que convivem com a gente. Uma abelha que talvez as pessoas vão entender bem, né, e que conhecem, é a jataí, né? Tem abelhas urussu, vários meliponídeos. Essas abelhas, elas são abelhas daqui do Brasil e também algumas dessas nativas em outros países, principalmente na faixa tropical, né? Essas abelhas existem principalmente na faixa tropical do mundo, né? Mas aqui nas Américas nós temos uma quantidade bastante grande de espécies de abelhas que surgiram e que foram evoluindo aqui no continente, né? Até parte ou quase todo a América Central, né? América do Sul e América Central, menos as regiões mais frias ao sul da América do Sul, mas nós temos várias espécies que são daqui, né? Não foram introduzidas. Então, essas abelhas que, no caso de meliponicultores, são aqueles que criam esse tipo de abelha, né? Elas podem e produzem mel, produzem própolis, né? E se os apicultores conseguem aumentar essas abelhas que são próprias daqui, as nativas, né, eles conseguem vender os seus produtos e vendendo mais seus produtos, eles conseguem multiplicar mais essas abelhas. Então, a intervenção do homem é muito importante para salvar algumas dessas espécies, não todas, como eu falei, tem várias espécies que, inclusive, são solitárias, né, que são nativas daqui da região, mas elas fazem o seu ninho, aprovisiona a célula, faz a postura de um ovo, fecha essa célula e vão embora. E aí depois nasce uma abelha fêmea ou macho naquele ninho, né, que vai continuar o processo. Agora, em 1832 foi introduzida uma abelha aqui no Brasil, que é a Apis mellifera, que é uma abelha, na época, abelha europeia, né, que alguns chamam de Europa. Então, são abelhas que têm ferrão e foram introduzidas principalmente para a produção de cera, para produzir vela naquela época. Foi até primeiro que introduziu, foi um padre, né, no Rio de Janeiro, e com isso essas abelhas foram ocupando o território, outras foram introduzidas ao longo dos anos, né? E, finalmente, em 1956, como as abelhas europeias aqui não eram muito bem adaptadas, foi introduzida uma abelha da África, né? Porque os climas são mais ou menos semelhantes, né? E elas poderiam se adaptar muito bem aqui no Brasil. E essas abelhas, antes de serem melhor estudadas aqui no Brasil, elas escaparam, enxamearam, né, algumas delas, e como elas têm uma adaptação melhor do que a abelha europeia, acabaram cruzando com as abelhas, os zangões com as rainhas europeias, ou com os zangões, alguns europeus, e com isso formou-se uma população
híbrida, né, mestiça, que nós chamamos de abelha africanizada. Impressionante. Bom, professor, é isso. A gente poderia passar muito tempo ainda falando sobre esses bichinhos, sobre a importância deles e como a gente pode se mobilizar, né, justamente para a preservação dessa espécie, mas eu acho que a gente já conseguiu dar conta. Eu queria te agradecer por essa aula, professor Dejaí Message, ele que é professor titular aposentado na Universidade Federal de Viçosa, atua nesse momento no Instituto Federal do Sul de Minas, no campus de Muzambinho. Ele também tem pós-doutorado em patologia apícola. Ele comemorou junto com a gente esse dia 20 de maio, Dia Internacional das Abelhas. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço pelo convite, né? E gostaria de apelar aos consumidores brasileiros, né, que adquiram mel dos produtores locais, tanto mel de meliponídeo, que é muito bom, quanto mel de abelhas africanizadas, né? Dessa forma, eles estarão contribuindo para a manutenção dessas abelhas, principalmente de algumas, né? Não todas, no nosso meio. E assim nós temos um alimento de ótima qualidade. Pronto, está dado o recado. Viva as abelhas! Viva as abelhas! E obrigado! Bora lembrar um recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. É o seguinte, dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua iniciativa, na sua rádio comunitária, na sua rádio educativa. Vai ser um prazer, uma alegria saber que o nosso programinha tá chegando nesse cantinho especial do país. Sabia que hoje são 378 emissoras que recebem nosso programa todo dia justamente para fazer essa retransmissão. Inclusive a lista de rádios que estão com a gente, todas essas, tá disponível lá no nosso site. A gente aproveita então para dar um alô para todas as rádios que estão junto com a gente, todo mundo que está comunicando, todos os comunicadores populares que tocam essas rádios aí. Um grande salve de toda a equipe do Brasil de Fato, de toda a equipe do Bem Viver. Uma honra estar junto com vocês, gente, na moral. Bom, então se você quer se somar nessa grande trupe, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho tutorial para você se juntar junto com a gente nessa, beleza? Lembrando que o nosso programa também fica salvo no nosso site e está disponível para download todo dia. O assunto agora é titulação de quilombos, e a nossa reportagem adentra, e infelizmente a notícia não é nada boa. A gente vai fazer uma análise agora do que significaria se o INCRA continuasse no ritmo que vem apresentando para a regularização dos territórios que estão pendentes. Só para ter uma ideia, um documento apresentado pela organização Terra de Direitos fez as contas e apontou que o Instituto levaria nada menos do que 2.700 anos para concluir todas as demandas. Sim, 2.700 anos se seguir o ritmo que vem apresentando nos últimos anos. Parece mentira, mas não é. A situação diz muito sobre a postura histórica do Estado brasileiro diante da questão. O cálculo foi feito considerando cerca de 1.800 quilombos que aguardam a pendência diante do INCRA. Vamos saber mais detalhes com o nosso repórter Murilo Pajal. Uma análise inédita da organização Terra de Direitos revelou um futuro impossível para as comunidades quilombolas no Brasil. Se o ritmo atual da titulação de territórios quilombolas se mantiver, o governo federal levará 2.708 anos para concluir o processo de regularização fundiária dos 1.857 quilombos com regularização pendente no INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1998, quando os direitos territoriais dos quilombolas foram incluídos no ordenamento jurídico brasileiro, apenas 24 quilombos receberam o título completo de suas terras. Outros 33 quilombos receberam títulos parciais. Se não houver aceleração no ritmo das titulações, a estimativa da Terra de Direitos sugere que o reconhecimento de todos os quilombos seria alcançado só no ano 4732. As organizações quilombolas avaliam que o governo Lula tem demonstrado avanços comparados à gestão Bolsonaro, com 51 portarias de reconhecimento publicadas em 2023. O número é quase o mesmo dos 4 anos anteriores. A morosidade no processo de titulação acarreta prejuízos e ameaças que impedem o desenvolvimento das comunidades quilombolas,
Segundo, a coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará, também chamada de Malungo. Os quilombos não titulados também ficam vulneráveis à especulação imobiliária, conflito com fazendeiros e empresas, além da violação de direitos, que em muitos casos é promovida pelo próprio poder público. Um exemplo citado pela Terra de Direitos é o quilombo Sítio Conceição, no município de Barcarena, no Pará. O território está ameaçado pela construção de um parque e a instalação de uma estação de tratamento de esgoto dentro do território tradicional. Segundo a Terra de Direitos, os quilombolas do Sítio Conceição não foram submetidos a nenhum tipo de consulta prévia, livre e informada aos quilombolas. Lideranças da comunidade que resistem e denunciam essa série de violações estão sofrendo ameaças, segundo a organização. Outro estudo acerca da realidade quilombola, publicado nesta semana, mostrou que 98% dos territórios quilombolas do Brasil estão ameaçados por obras de infraestrutura, requerimentos minerários ou por imóveis particulares que se sobrepõem aos limites da área de ocupação tradicional. Produzido pelo Instituto Socioambiental em parceria com a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, a análise exemplifica como a falta de titulação gera ameaças reais às comunidades remanescentes de escravizados. O estudo mostra que os impactos ambientais aos quilombolas incluem desmatamento, degradação florestal e incêndios. As consequências são a inviabilização dos modos de vida tradicionais nos territórios, com violações de direitos humanos e falta de oportunidades socioeconômicas. Os quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugidos, conhecidos como quilombos, que se formaram desde o período colonial. Nos territórios quilombolas, a população negra vivia em liberdade e resistindo à escravização, e por isso foram perseguidos e mortos pelos senhores de terras. Atualmente, os quilombos totalizam 3.800.000 hectares, o equivalente a 0,5% da área do Brasil. Do total, 3.400.000 hectares são compostos por vegetação nativa preservada. Segundo o MAP Biomas, os territórios quilombolas perderam apenas 4,7% da vegetação nativa, enquanto nas áreas privadas a perda foi de 17% nos últimos 40 anos. De Londrina, da Rádio Brasil de Fato, locução Murilo Pajola. Vale reforçar aqui que a titulação de terras quilombolas é essencial para garantir os direitos territoriais, culturais, sociais e econômicos das comunidades quilombolas no Brasil. Ela não só promove justiça social e reparação histórica, mas também contribui para a preservação ambiental. Essa lista inclui também o fortalecimento da identidade quilombola e a organização comunitária. É obrigação do Estado brasileiro avançar nesse processo, reconhecendo e respeitando os direitos das comunidades quilombolas. Isso é para ontem, gente. Demorou, não vamos esperar 2.700 anos, nem 2, 3 anos. Tem que acontecer tudo isso para já. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. A gente repercute agora um dado revelado pelo IBGE, é que a taxa de alfabetização no Brasil chegou a 93%. Nas últimas 6 décadas, esse percentual aumentou em 20 pontos. O critério para definir esses dados é o da pessoa que sabe ler e escrever ao menos um bilhete simples. No país, das 163 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos,
151 milhões têm essa habilidade, já 11 milhões não conseguem desenvolver essa atividade. Dessa forma, o índice de analfabetismo no país está em 7% do contingente populacional. Esses números são do censo demográfico feito no ano retrasado em 2022. Segundo o IBGE, há uma tendência de aumento da taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais ao longo das últimas edições dos censos. Só para ter uma ideia, na década de 40, menos da metade da população era alfabetizada, com 44%. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Vamos destacar agora mais um tema importantíssimo que entrou na pauta do Repórter SUS, o podcast que repercute as estruturas e estratégias do Brasil para atuar na questão da saúde mental diante de grandes desastres. A edição lembra que a catástrofe climática no Rio Grande do Sul vai gerar aumento de demanda e exigir capilaridade e atendimento em rede. Também são lembradas outras situações que deixaram abaladas a saúde mental de muitas pessoas sobreviventes. Vamos conferir então essa entrevista que a nossa repórter Nara Lacerda apresenta pra gente. A tragédia que atingiu boa parte do estado do Rio Grande do Sul desde o início deste mês trouxe pra gente imagens que eu acho que o Brasil nunca tinha imaginado que ia ver. Esse trauma coletivo, óbvio, vai ser um dos desafios posteriores a essa catástrofe, vai trazer uma necessidade imensa de cuidados com a saúde mental e é sobre isso que a gente vai conversar agora no podcast Repórter SUS. A parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, está no ar a partir de agora. Eu sou a Nara Lacerda, repórter do BDF, e aqui com a gente, como sempre, está a nossa produtora Juliana Passos, jornalista da Escola Politécnica e produtora aqui do nosso Repórter SUS. Tudo bem, Ju? Obrigada pela companhia de sempre. Oi, Nara. Que legal estar junto contigo mais uma vez. Vamos nessa. Bom, para tratar desse tema tão delicado, a gente convidou a Vitória Gutierrez, que é psicóloga e coordenadora da Comissão Regional Especial de Emergências e Desastres no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Vitória, obrigada por estar aqui conosco para falar desse tema que além de delicado, é um tema muito importante que a gente precisa endereçar. Então, valeu demais por estar aqui com a gente nessa missão. Eu que agradeço o convite, da gente poder conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa temática que agora atinge o Rio Grande do Sul, essa magnitude, mas o Rio de Janeiro e outros estados já viveram isso também, Não tão pouco tempo assim, E segundo as previsões, as projeções, de quem trabalha com o meio ambiente e com a questão climática, meteorológica, a chance de o Brasil passar a ver situações como esta, com muito mais frequência em diferentes locais do nosso país, é muito grande. Então vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. Nessa situação toda que a gente está acompanhando, são tragédias que não param de se acumular, porque é a chuva, é a enchente, é a perda dos bens materiais, é o luto, às vezes por parentes, amigos, amigas, bichos de estimação, bichos de criação, é a perda da lavoura, é muita perda ao mesmo tempo, Vitória? Tem estratégia para a gente cuidar da saúde mental numa situação que é tão extrema e de tanta perda? Acho que não tem uma receita, não tem um passo a passo, mas tem uma coisa muito importante que você falou, que toda a população do Rio Grande do Sul viu a vida mudar radicalmente de uma hora para outra, E a gente fala muito sobre isso, O nosso mundo presumido, Esse mundo que a gente conhece, a vida da gente, da forma que é, e em horas ele se transforma. Então, como é que a gente lida com essa mudança, essas perdas tão trágicas? Só que aí é que tá. As pessoas vivenciam tanto os eventos traumáticos quanto a vida delas de formas diferentes uma das outras. Então, isso é um grande passo, eu acho que é a grande cereja do bolo que a gente tem que considerar, de que nem todas as pessoas vão vivenciar aquele evento, aquele fato, da mesma forma. E que a saúde mental, no decorrer da tragédia, no decorrer do desastre,
a abordagem, o trabalho também é diferenciado, né? Porque agora, por exemplo, que as pessoas, a população do Rio Grande do Sul está vivendo, o Rio Grande do Sul ainda está no curso da catástrofe. Então, ainda é a primeira resposta, ainda é o resgate. A saúde mental agora deles é saber se eles estão seguros, se tem comida, eles terem acesso a informações verídicas, né, não fantasiosas, né, porque às vezes as pessoas acham que estão ajudando, né, que vão cuidar da saúde mental ou do emocional daquela pessoa e dão informações que não são reais ou prometem coisas que não vão poder ser cumpridas, né, porque informações, as pessoas ali naquele momento elas estão querendo saber exatamente o que você falou, se o amigo, se a amiga, se o colega de trabalho, se o pet foi resgatado, né, onde é que ele está, onde é que estão as pessoas. Então, nesse momento, é um cuidado, a gente poderia dizer assim, até físico, né, porque todo mundo tem onde dormir, tem coberto, porque tem todas essas outras preocupações, né, o tempo está mudando, vai começar a esfriar, como é que vai ser isso tudo? Então, assim, é no passo a passo, né, depois é aquela questão do respeito às vivências, né, cada um está vivenciando de uma forma, nem todo mundo entra em sofrimento. Uma coisa que é muito importante também, e é imprescindível, parece óbvio pra gente, mas não é. A gente não pode mensurar sofrimento. Ah, mas você só perdeu o seu cachorro. Ah, mas você só perdeu a sua casa. Ah, mas você continua vivo, né? Você tem a vida. A casa era a história toda, né? A gente estava falando esses dias. Tem pessoas que não vão ter mais resquício nenhum da história deles. Não tem documentos, não tem fotos, não tem mais nada, né? Então, assim, essa mensuração também, ela não pode existir. Fazendo um exercício de longo prazo e fazendo comparações com o que já aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, que você acompanhou de perto, até da pandemia, que consequências a gente pode ter para o SUS? Como você dimensiona o número de pessoas que vão precisar de atendimento da atenção psicossocial do SUS? Pode ser sincero. Vai ser muito grande. Por favor, seja. Vai ser muito grande, né? Eu não sei, eu não falei isso no início, mas eu não sei se vocês sabem, eu sou moradora de Petrópolis, né? Então, assim, eu vivenciei, né? Eu estava no meu consultório na hora que a tragédia de 2022 aconteceu, né? Sem saber o que estava acontecendo, porque nós ficamos ilhados, né? Sem internet, sem nada. Tá bom, mais uma chuva forte em Petrópolis. Vai encher a rua, Coronel Veiga, que sempre enche. Se naturalizou, infelizmente, né? Mas, não. Depois de um certo tempo, eu começo a ouvir alarmes e gritos, né? Porque alarmes são diferentes de buzinas. E aí eu começo a receber, realmente, vídeos, ligações do que estava acontecendo na cidade, né? 2 anos se passaram. Os traumas estão à flor da pele. O tempo muda, o tempo fecha radicalmente, né? Porque naquela terça-feira, 15 de fevereiro, o céu amanheceu azul, lindo, limpo. E em horas ele se transformou. Então, quando isso acontece, tem uma dimensão, sabe? É um pavor. Você vê o centro de Petrópolis esvazia, as pessoas correm para casa, o trânsito fica caótico. Então, sim, nesse momento, né, quando eu estava falando dessa questão, agora é o momento que a gente chama quente, é o momento de resgate, é saber se as pessoas estão seguras. Depois, é elas começarem a lidar com essa nova realidade, né? Porque tudo que ela conhecia enquanto a vida dela vai mudar. Tem bairros que desapareceram. Aqui também nós tivemos bairros que praticamente sumiram, que estão vazios. Sabe o silêncio? A gente falava muito do silêncio aqui. O Rio Grande do Sul também vai viver isso de uma dimensão muito maior, né? Bairros que as pessoas tiveram que sair, que estão sendo realocadas, casas que estão sendo demolidas. Não existe mais aquela Petrópolis que a gente conhecia. Vai ser a mesma coisa com o Rio Grande do Sul. Então, aqui, depois é um outro passo, é um outro momento. 2 anos aqui se passaram. Os traumas são outros, ou são os mesmos. Então, assim, a presença do SUS, da saúde mental, da população poder ter acesso seria imprescindível. Mas eu não sei se consegue dar conta, tá? Isso é uma das coisas que a gente fala muito, principalmente nos grandes eventos que fala de catástrofes, de emergências e tudo, a gente vê muito arquiteto, engenheiro, dessas partes participarem, mas onde é que está a galera da saúde? Porque não é somente a saúde mental, gente. É a saúde mental e a saúde física também, porque é contato com a água, sabe? É contato com animais peçonhentos, contato com um monte de outras coisas, particularidades e tudo. Então, sim,
O SUS é extremamente importante, né? O SUS tem essa questão que você falou, uma capilaridade, ele chega aonde outros serviços não chegam, mas mesmo assim ele tem que ser mais equipado com, como é que eu vou dizer, as pessoas, né, com profissionais, só que profissionais também preparados. Se o Sistema Único de Saúde já tem um histórico de desfinanciamento e muita luta por financiamento, imagina a saúde mental, que não é prioridade nem mesmo no sistema privado. Então eu te pergunto, a partir desse debate que a gente começou a ter na pergunta anterior que a Ju fez, nós temos um Sistema Único de Saúde preparado para lidar com grandes traumas coletivos? O Brasil precisa começar a atuar nessa área, principalmente levando em consideração as previsões de que nós vamos, sim, ser vítimas cada vez mais frequentes desses desastres. As previsões são de que nós vamos viver grandes extremos, né? Vão ser, né, os extremos de calor, os extremos de chuva e talvez os picos de extremos de frio. Eu vou ser muito abusada e vou dizer que não, que o Sistema Único não está preparado, né? Os profissionais não estão preparados para trabalhar com esse tipo de demanda, né? Eu acho que o Brasil se especializou muito em outras coisas também, da saúde física mesmo, né? Até da própria realidade do Rio de Janeiro, né? Os médicos e tudo que lidam com tiros de fuzil, né? E tudo, coisas que em outros países não se fala, né? Mas assim, em termos de saúde mental, de como que as equipes, os profissionais estão preparados para lidar com grandes catástrofes, não. Nós temos profissionais excelentes, que são referências tanto mundiais, entendeu? Nós temos uma pessoa, inclusive, que faz parte da nossa comissão, que ela é consultora da Unesco para criar um protocolo para atuação de psicólogos em caso de tiroteio nas escolas. Então, assim, nós temos profissionais excelentes, mas não é o grande número, tá? Infelizmente ou felizmente, eu acho que dependendo do local que a gente esteja, nós também somos um país com várias crenças, né? E isso, infelizmente, nesse tipo de caso se confundem, né? As falas míticas, as falas, né, de que por que da catástrofe, por que morrer dessa forma, né? E isso, em algum momento, pode ser útil, mas não na saúde, não dentro de equipamentos de saúde. Então, assim, eu poderia dizer que não, que os profissionais, da sua grande maioria, não estão preparados, dizendo da minha própria categoria, tá? Enquanto psicóloga, não estamos preparados para lidar com esse tipo de fato, não. Quais são as medidas necessárias para que o SUS tenha esse preparo? A gente está começando, primeira coisa, assim, nós, né, quando eu digo nós, a gente está falando inclusive em termos de sistema conselhos de psicologia, tá? A gente está se unindo às secretarias também, a gente está tentando que não se trabalhe separado, porque é o tempo todo junto, e trocar informações. As faculdades, né, eu vou falar sempre da minha categoria, a gente não aborda esse tipo de assunto, acho que tem uma universidade que aborda emergência e desastres como uma matéria eletiva. Mas a gente também tem que considerar uma coisa, não dá tempo de falar tudo em 5 anos. Então, sim, né, que se criem cursos, né, existem alguns cursos de especialidade ou de alguma... Estou começando, né? O Brasil está começando a andar nisso, mas nós temos bons profissionais. A gente vai ter que começar, a gente já está começando a provocar mais isso, né? A gente tem uma pessoa excelente que fala sobre luto, em tragédias, né? A gente tem a Débora Noal, aí eu poderia citar várias pessoas, né, sobre isso, mas a gente precisa começar a ter mais cursos, a gente precisa também que as secretarias, que os gestores, digamos assim, comecem a se interessar por essa educação continuada e preparar suas equipes, né, de que façam eventos, alguma coisa assim, só que aí também tem uma coisa que nos preocupa muito, não é um curso de 2 horas que vai tornar você um especialista. Pelo que você está falando, Vitória, o Brasil precisaria compor uma política de saúde mental para grandes desastres, né? Exatamente. E, inclusive, com isso que você falou, né, eu lembro do nosso próprio Código de Ética, que o Código de Ética do psicólogo, ele diz que você, lá no artigo 1, na linha D, diz que você tem que atuar, né, que o psicólogo tem que atuar em casos de emergência e desastre sem visar benefício próprio. Só que antes, na linha B, ele diz que para você atuar, seja em qualquer tipo de caso, você tem que estar preparado pessoal, teórica e tecnicamente. Porque eu posso ter a técnica, só que às vezes eu posso não suportar lidar com aquilo.
Né? A gente sabe de histórias, por exemplo, de bombeiros que teoricamente são preparados para lidar com todo tipo de emergência, que desabam e desabaram quando tiveram que resgatar crianças na chuva daqui de 2011. Bom, Vitória, voltando a falar um pouco especificamente dessa tragédia que a gente está vendo acontecer agora, enfim, nas cidades gaúchas e, enfim, entre a população do Rio Grande do Sul, o Brasil está muito mobilizado, né? A gente teve na semana passada a informação da Defesa Civil Nacional de que nunca na história da Defesa Civil se recebeu tanta doação. Essa é de longe a situação emergencial em que o Brasil mais se mobilizou para ajudar um estado, ou, enfim, uma população. E a gente sabe que a gente vai ter uma massa de pessoas, né, não sabemos a quantidade ainda, e que vão querer sair do Rio Grande do Sul. Nós temos visto isso na mídia, nas redes sociais. E temos um Brasil que precisa lidar com esses irmãos e irmãs que vão ser acolhidos, né? Seja ficando lá pela internet, pela comunicação, seja sendo acolhidos porque realmente vão optar pela migração, por sair daquela região, assim. Então, como nação, como país, assim, para quem está em outros lugares, nos ouvindo agora, como é que a gente lida com essas pessoas que passaram por um trauma gigantesco, que ainda por cima é um trauma coletivo, assim, tem alguma coisa que a gente precisa evitar, tem, enfim, até onde a gente pode ir no assistencialismo, o que configura a solidariedade, os cuidados para não instrumentalizar a tragédia, para não cooptar ela, capitalizar, tem muita coisa. Não revitimizar, né? Exato, tem muita coisa para ser debatida. Então, que recado que a gente pode passar para o resto do país que está nesse afã de acolher, né, essas pessoas também? Porque inclusive né, com essa sua pergunta, né, tá até começando a se perguntar e se considerar, né, de que vão ser os desabrigados do Rio Grande do Sul, se eles vão ser considerados refugiados climáticos, né? Porque sim, da mesma forma que nós sofremos, claro, numa escala muito menor, pessoas se retirando da cidade, imagina de um estado, né? Mas quando a gente fala disso também, né, e isso tanto depois quanto agora no próprio momento, é respeito à história dessa pessoa. Então, tem pessoas que vão precisar falar, tem pessoas que vão precisar contar com todos os detalhes do que viveram, o que viram, o que sentiram, e tem outras pessoas que vão ter o seu tempo delas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela coisa, não, mas isso tanto população quanto a própria categoria, tá? Principalmente a categoria de psicólogos, que a gente trabalha com a fala, né, trabalha com a escuta, eu não posso te ajudar se você não me falar, mas naquele momento a pessoa não tem como, não sabe nem o que está acontecendo para ela falar alguma coisa. Ela está começando a se localizar num território que é completamente diferente do que ela viveu a vida inteira. Então, esse respeito ao tempo de cada um, né, porque isso que você falou, né, de como que a gente vai utilizar ou não a tragédia, de não revitimizar aquela coisa assim, não fala sobre chuva, não faz isso, não faz menção. Às vezes a pessoa precisa, né, porque é a diferença das pessoas. Vai ter um que vai precisar falar, tem outro que não vai tocar no assunto nunca mais, ou em algum momento vai focar. Então, assim, vamos simplesmente acolher e que aquela pessoa saiba que ela tem com quem contar. No momento que ela quiser ficar quietinha, ela tem com quem ficar quietinha. No momento que ela quer falar, ela vai ter com quem falar. Informar. A gente conversou com a Vitória Gutierrez, que é coordenadora da Comissão Regional Especial de Emergências e Desastres do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e psicóloga também. Obrigada pela presença aqui, Vitória, para tratar desse assunto, como a gente já disse, um assunto muito delicado, mas a gente precisa começar a falar disso. Então, te agradeço muito pela gentileza de estar aqui conosco e pela generosidade de compartilhar com a gente teu conhecimento. Nada, eu que agradeço o convite e podem contar comigo quando precisarem. É isso. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Uma dica para ouvir essa edição completa do Repórter SUS é o seguinte: vai lá em radiobrasildefato.com.br, desce a página e procura o ícone do Repórter SUS, clica ali que tem essas e outras publicações desse grande podcast produzido pelo Brasil de Fato. Valeu demais, Nara! Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Para quem está aqui na Grande São Paulo, pode escutar o nosso programa pelo rádio, pela 98,9 FM, a nossa super parceira RBA Rádio Brasil Atual. A partir da 1 da tarde você confere aqui na Grande São Paulo, mas para o mundo inteiro a gente chega um pouquinho antes, a partir das 11 horas da manhã você confere o nosso programa em radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o nosso programa também fica salvo no nosso site e você pode conferir nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Bora falar sobre solidariedade? É que o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, segue doando alimentos agroecológicos para as cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul. Só na última semana foi enviada uma segunda remessa pelo movimento com 6 toneladas de comida sem agrotóxicos. Eles seguiram aos espaços de distribuição, que também são geridos por movimentos populares. Essa doação está inserida dentro da missão Sementes de Solidariedade Emergência. A ação vem atuando junto a vítimas da ocorrência climática extrema desde setembro do ano passado e congrega 16 organizações. Elas são de movimentos sociais e sindicais, entidades de classe, institutos, cooperativas, camponesas e órgãos vinculados à Igreja Católica. Alimentos como feijão preto, feijão carioca, arroz, farinha de mandioca, batata doce, chuchu e verduras diversas compuseram parte dessa carga toda. Também foram levadas quantidades de frutas como bergamota, laranja, banana, abacate, bem como água potável, além de leite e banha para a preparação das refeições. Elas estão sendo feitas na estrutura que é mantida pelo MTST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, e pelo MAB, Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens. Com certeza esse é um exemplo de como todas as organizações e movimentos que levantam a bandeira e a defesa de que comer é também um ato político. Parabéns para todas as entidades e organizações envolvidas nesse movimento. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E a hora do nosso momento agroecológico. A gente vai falar agora da experiência de colheita coletiva de arroz em assentamentos do Maranhão. Tudo isso é um contraponto à monocultura de soja que invade o estado. Os territórios do MST produzem mais de 10 toneladas de arroz agroecológicos no estado. Vamos saber mais sobre essa história? Quem foi lá conferir tudo isso e conta pra gente é a Mariana Castro. Momento agroecológico. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. É tempo de colheita de arroz no Maranhão. Se de um lado o estado tem índices alarmantes de cultivo de monocultura de eucalipto, soja e milho para exportação, de outro, assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, resistem e investem na produção de alimentos agroecológicos, com a retomada de roças e colheitas coletivas. É o que comemora com orgulho o agricultor José Vanderlei Silva. Estamos muito orgulhosos nesse momento. Esse momento histórico para o MST, dos 40 anos, iniciando uma colheita de arroz. Graças, deu tudo certo. Ó, como vocês estão vendo aqui, o arroz está no ponto de colheita hoje. E ainda mais histórico ainda, nós estamos voltando a um tempo que é do trabalho coletivo, na colheita coletiva, nas roças. Isso para nós é muito gratificante, sim. No Maranhão, o arroz que é plantado é também combustível para os longos dias de trabalho, garantindo o posto de maior consumidor do grão no país. E se você visitar um assentamento no estado, certamente vai receber um arroz fresquinho, recém-chegado da roça.
Praticamente todo o estado produz arroz, mas hoje se destacam os assentamentos da Baixada Maranhense, próximo de São Luís, como o assentamento Cristina Alves, o assentamento Belém e o Diamante Negro Jutaí. É o que explica a dirigente nacional do movimento no estado, Alzerina Maria. A agricultura camponesa, ela resiste no campo, né? Ela resiste a partir da produção de alimentos saudáveis, né? A partir da produção, da diversidade produtiva que se tem nesse estado. Então, a agricultura familiar, ela tem, ao longo da sua existência, a produção de arroz como um produto essencial na mesa dos agricultores e, por isso, nunca deixou de produzir, sempre produziu através das roças no toco, a enxada, a foice e o facão, sendo as nossas ferramentas de trabalho inicialmente, né? Mas a gente tem insistido, enquanto movimento, para que as nossas áreas tenham acesso ao crédito, tenham acesso aos meios de produção a partir dos equipamentos tecnológicos. Um exemplo é a colheita coletiva do assentamento Diamante Negro Jutaí, no município de Igarapé do Meio, que envolve mais de 15 famílias e tem expectativa de colher mais de 80 toneladas de arroz, podendo até duplicar a produção na próxima safra, graças ao trabalho coletivo. Como explica o trabalhador rural Simeão Maranhão. Isso aqui desse trabalho semi-coletivo é mérito da comunidade que entendeu a necessidade de trabalhar uma produção, um volume maior, entendeu a importância que já se tinha da experiência com o cultivo de arroz em anos anteriores. Por isso eu acredito que esse aqui é uma situação de um bom exemplo. A próxima safra, os próximos anos aí, eu acredito que a gente vai inclusive aumentar a quantidade de área trabalhada, porque vários dos outros agricultores estão vendo isso aqui como uma alavanca que está chegando ou que já chegou de incentivo aos demais companheiros. As famílias têm ainda o acompanhamento técnico de agrônomos assentados e formados pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. A exemplo do jovem agrônomo Lucas Machado, que explica o potencial das roças. Estamos hoje na colheita coletiva, junto com os companheiros. Estamos esperando uma produtividade de 80 toneladas do total das roças. E aí essa aqui é uma das culturas que estamos trabalhando. Trabalhamos com mandioca, feijão, abóbora e outros mais. A produção das famílias abastece o Armazém do Campo de São Luís, as feiras livres das cidades próximas, além de garantir acesso a programas de bancos de alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para potencializar a produção, elas têm adquirido equipamentos de uso coletivo e está previsto o recebimento de 2 máquinas chinesas no estado, por meio de uma cooperação internacional entre Brasil e China para o desenvolvimento agrícola do Nordeste. A produção de arroz do MST segue fortalecendo o tema da jornada de lutas pela reforma agrária, que é preciso ocupar para o Brasil alimentar. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E com essa experiência inspiradora e necessária para o nosso país, a gente encerra a edição de hoje ouvindo um pouco mais da música Floreou, do cantor e compositor Chico César. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz. A edição do Bem Ver dessa segunda-feira fica por aqui e amanhã, terça-feira, a gente tá de volta com mais uma edição inédita e fresquinha do programa. Você confere a partir das 11 horas da manhã pela radiobrasildefato.com.br. A gente chega pra internet pro mundo inteiro e aqui em São Paulo a gente chega pela Rádio Brasil Atual, a RBA 98,9 FM na Grande São Paulo, a partir da 1 da tarde. Mas o programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra
encontram no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Monize Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.